tem algumas notícias sobre política americana que eu suspeito que não tem muita atenção da mídia brasileira. Então eu acho que vale a pena aqui comentar. Como você viu no título, a carreira política do Donald Trump está basicamente desmoronando por vários motivos, mas principalmente por causa da fraca performance dos republicanos, que é o seu partido, nas últimas eleições midterm. As eleições midterm, para quem não sabe, acontecem depois de 2 anos das eleições presidenciais, ou seja, bem no meio do mandato do atual presidente. E nessas eleições se decidem os cargos na Câmara e no Senado. Eu quase esqueci de mencionar. 34 estados americanos também elegem os seus governadores durante as eleições midterm. O Donald Trump, que apesar de ter perdido as eleições e não estar no momento ocupando nenhum cargo de nada, ele ainda é muito influente no cenário da direita americana e ele começou a endossar vários candidatos para essas eleições. E a euforia dos republicanos em relação a essas eleições midterm estava tamanha que eles estavam prevendo uma onda vermelha. O vermelho, ironicamente, nos Estados Unidos se associa à direita, é a cor do Partido Republicano, enquanto o azul representa o pessoal da esquerda. Esquerda, eu digo com aspas, eu sei, que até a esquerda americana, de forma geral, é mais centrista, digamos assim. Enfim, o ex-presidente Trump apoiou vários candidatos, boa parte deles eu descreveria como extrema-direita, que é meio que o lado do espectro político onde o Donald Trump se encontra. E aí o que aconteceu é que esses candidatos escolhidos pelo Trump tiveram péssimas performances e a maioria deles não conseguiu se eleger para nada. Então, o estabelecimento republicano, que ainda até o momento confiava bastante na direção para onde o Trump estava levando o partido, eles perceberam que essa celebridade política dele já chegou no platô e agora aparentemente está começando a cair. Além disso, o Donald Trump comprou uma briga muito pública com o Ron DeSantis, que é o governador recém-eleito da Flórida, que está no momento despontando a relevância nacional. Fala-se de uma possível candidatura para presidência, inclusive. O Ron DeSantis, ele se alinha bastante com as políticas do Trump, mas ele é considerável pelo estabelecimento republicano um pouco mais palatável, digamos assim. Ele não é tão maluco contra o Trump, embora muitas das suas ideias ainda se alinham com aquelas coisas da extrema-direita pelas quais o Trump é conhecido. E o que aconteceu? Pouco tempo depois da reeleição do Ron DeSantis, muita gente, vendo a performance que ele teve na Flórida e o nome dele começando a despontar para a relevância nacional, muita gente começou a se perguntar se ele talvez seria um candidato forte para as próximas eleições presidenciais, em 2024. E o Ron DeSantis, por sua parte, ele deu uma resposta que não remove a possibilidade de se candidatar à presidência. Ele falou só que ele está focado no seu papel de governador, ele acabou de se reeleger e tal. É nisso que ele quer focar no momento. Ele não disse que não vai concorrer, e isso enfureceu o Trump, que é um egocêntrico, narcisista maluco. Então, ele foi lá na sua rede social, naquela Truth Social que ninguém usa, depois que ele foi banido do Twitter, né? Ele criou essa rede, e é a rede que ele usa para falar as bobagens que ele falava no Twitter, basicamente. E ele ficou furioso, ele deu um chilique lá no Ron DeSantis, assim como ele fazia com seus outros inimigos políticos, ele deu um apelidinho lá jocoso pro Ron DeSantis, e ele falou que o cara não tem classe, que ele devia ter só dito que não quer concorrer mesmo, para deixar o caminho aberto para ele próprio, né, o Trump. Então ele ficou furioso, ele viu isso como uma afronta, ele ajudou o Ron DeSantis, ele teve uma associação política com o Ron DeSantis, eles eram aliados, e agora por causa disso, simplesmente porque o Ron DeSantis não negou que vai concorrer à presidência em 2024, o Trump despirocou, e aquilo criou uma rachadura no Partido Republicano. Ficou a galera que apoia o Trump, que viu o que o Ron DeSantis fez como errado, e teve a galera um pouco mais moderada, que vê o chilique do Trump como desnecessário no momento em que o controle republicano, tanto do Senado quanto do Congresso, estão um pouco abalados. Vale lembrar que, geralmente, o partido que tem o presidente na Casa Branca, as eleições midterm entregam esses outros cargos pro partido eu ia falar pros partidos de oposição, mas nos Estados Unidos, na prática, só tem mesmo 2 partidos, o democrata e os republicanos. Então, quando tem um presidente republicano na Casa Branca, geralmente, durante as eleições midterm, a oposição se organiza, enquanto o partido em poder fica um pouco mais complacente, e aí o que você vê geralmente é isso, essa gangorra. Elegem um presidente democrata, aí nas eleições midterm é tudo republicano que leva.
E aí quando tem republicano na Casa Branca, aí as eleições midterms são os democratas que levam. O que aconteceu agora é bem atípico. Eles têm um presidente democrata na Casa Branca e não aconteceu a red wave, a onda vermelha, que os analistas republicanos estavam prometendo ao público. Simplesmente não aconteceu. E boa parte da responsabilidade disso foi colocado aos pés do Donald Trump, que odeia se responsabilizar por qualquer coisa. Então essa é a situação. E aí, além disso, rolou, eu já comentei isso nos vídeos anteriores, toda aquela treta do Kanye West se associando com figuras da alt-right, neonazis, negadores do Holocausto, né, como o Nick Fuentes, o Milo Yiannopoulos, são figuras extremamente deploráveis da extrema direita. E aí o Donald Trump, durante esse momento em que o seu cacife político já está um pouco debilitado, vamos dizer assim, ele vai e se reúne com Kanye West, com Milo Yiannopoulos e com Nick Fuentes. Então, o que está acontecendo é basicamente isso. Parece que é bem difícil que o Donald Trump recupere o poder que ele tinha anteriormente no Partido Republicano. Ele quer concorrer em 2024 a qualquer custo, ele já anunciou a sua campanha. E vários dos seus aliados políticos não receberam essa notícia com entusiasmo. A própria Fox News, que durante a presidência Trump sempre o apoiava e fazia justificativas, passava pano constantemente, eles mesmos não tiveram muito interesse de mostrar lá o mini comício onde ele foi anunciar a sua candidatura para 2024. Muitos dos canais que apoiavam o Trump, eram favoráveis à sua candidatura e à sua presidência, simplesmente mostraram um trechinho do anúncio e depois cortaram para mostrar alguma outra coisa, tipo, zero interesse. Parecem perceber que o tempo do Trump como figura política já acabou. Só que como o Trump é extremamente egocêntrico, extremamente narcisista, ele vai concorrer em 2024 de qualquer maneira. E isso já está dando medo nos analistas políticos que são favoráveis aos republicanos, porque querendo ou não, o Trump ainda tem uma base relativamente grande de apoiadores. E se ele concorrer em 2024 à presidência, ele vai tirar votos de um candidato mais válido como o Ron DeSantis. Seria impossível. E isso praticamente garante a vitória da esquerda em 2024. Se o Trump seguir em frente com esse plano, coisa que muitos estão pedindo que ele não faça, é praticamente garantido que eles vão perder a Casa Branca mais uma vez. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: eu vi nos últimos anos que a direita brasileira parecia ver o Trump como um grande líder, um grande estadista, o que mais uma vez mostra que a direita parece roubar da pessoa a sua capacidade de senso crítico. E eu pergunto para vocês, isso está sendo noticiado no Brasil? Os círculos de direita que ufanizavam o Trump como um incrível presidente, caramba, isso está sendo debatido nesses círculos? O quanto o Trump prejudicou a sua própria carreira política, apoiando candidatos inviáveis, comprando briga com um candidato mais bem estabelecido, sendo anfitrião de um jantar para neonazis, negadores do Holocausto, e gente maluca assim? Tipo, isso está sendo debatido, está sendo discutido? Como é que é? Me falem aí que eu estou completamente por fora. Enfim, gente, vou ficando por aqui como sempre. Eu agradeço você estar aqui e eu peço mais uma vez que você engaje com o vídeo de alguma maneira, faça um comentário, clica no joinha, se inscreve, clica no sininho. Isso tudo me ajuda pra caramba e eu sei que eu posso contar com vocês sempre. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.